Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 22/8, mini índice, contexto e movimentação do preço, né? O que estudamos aqui. E conversamos, né, um pouco sobre os melhores trades do dia, né? Algo que a gente possa encaixar aqui dentro da nossa leitura, né? Aqui, né, pessoal, hoje pela manhã a gente havia feito um estudo, né, dessa outra possibilidade de canal. Dentro, né, de ambas as possibilidades de canal, o preço aqui encontrou o rompimento, né, da LTA. Seja, né, desse canal aqui já com um pouco menos de inclinação, né, a gente já vê o rompimento, quanto dessa outra possibilidade de LTA aqui que formava um outro canal de alta. De toda maneira, né, o preço agora teve a quebra, né, dessa LTA. Mais vezes a gente não trabalha o rompimento inicial dessa LTA, né, dentro da metodologia que a gente estuda. Normalmente a gente trabalha o pullback, né? Então ele tem um rompimento, tem um pullback. A gente trabalha essa segunda fase. Também, né, acabou mudando, né, finalmente aqui uma estrutura, né, um pouco maior, né, dessa movimentação do preço. Então aqui, né, essa estrutura aqui a princípio era uma estrutura minoritária, aqui já temos uma estrutura majoritária. Aqui temos uma região de troca de polaridade, né, que pode ser pode não, né, acabou servindo ali como ponto de pausa, né, para um pullback. Então, né, agora que tem uma troca de estrutura, a gente pode ter, né, o pensamento também, né, do preço subir menos, né, para que ele possa descer mais. Mas isso também pode ser um pouco mais rápido, tá? Porque agora ficou a projeção, né, de alvo aqui. Mas isso a gente conversa um pouco mais, né, no estudo pela manhã. Aqui dentro dos 60 minutos, pessoal, a barra um do dia, apesar de ser uma excelente barra de baixa, né, ela ficou exatamente naquela região, né, do rompimento da lateralidade anterior, né? Se encontrava ainda com preço, né, dentro dessa região. A gente viu essa possibilidade aqui como sendo uma lateralidade. Vínhamos de uma tendência de alta. Falamos, né, das perdas, né, dos sinais de perda de força de uma tendência. E a segunda barra aqui, né, acabou sendo assim, né, dessa vez um impulso de duas barras. Conversamos ainda, né, pela manhã ali sobre a possibilidade do gap de média, mas que ele poderia levar mais 2 horas, né, que seria no caso mais duas barras do próprio 60 minutos. Mas melhores explicações, né, para o dia de hoje acaba ficando lá por tempos menores, né, aqui nos 60 minutos. Como era apenas uma barra e ainda, né, um único fechamento abaixo ainda da 20, né, aqui, por exemplo, a venda próximo, né, dessa região de fundo duplo seria algo, né, um tanto quanto precipitado ainda, né, para se fazer de maneira direta aqui pelos 60 minutos, já que a gente tem que operar e manter esse stop aqui, né, ficaria mais complexo de se fazer isso. Aqui pelo M15, pessoal, a barra um do 15 minutos, né, como falei, né, a gente viu essa possibilidade de movimentação aqui como sendo uma potencial lateralidade, né, afinal de contas, realmente o preço se encontrava, né, dentro de um certo range. O preço abre alto, né, na lateralidade. A gente até conversou sobre essa possibilidade aqui de ser um topo duplo, né, um topo duplo levemente mais baixo. Mais vezes o topo duplo até reage, né, nesse sentido do que ter o rompimento dele. Um dos amigos, né, até perguntou se isso daqui, né, nos 5 minutos também poderia ser lido como um topo triplo, né? Dentro daquilo que a gente já explicou, né, que mesmo a movimentação de três puxadas, né, dentro de um contexto de lateralidade, pode ser lido, né, com o mesmo potencial de uma wedge, né? Isso, né, também seria um pensamento correto, né? Por isso essa movimentação tem mais dificuldade, né, de romper. Ela fica com aquela probabilidade, né, de 75% das vezes, pelo menos voltar um pouco nessa movimentação ao invés de romper, que são as 25% das vezes. Mas o potencial, né, explicado pelo Al, né, basicamente é o mesmo. Então, dentro dessa movimentação inicial aqui, a gente via isso aqui como um range, né, uma região de topos e fundos. A barra um do dia faz uma nova mínima, né? Ela também já fez uma modificação, né, que gerou uma premissa de uma segunda perna, né, mas é uma wedge que é vista melhor ali nos 5 minutos, que é referente a essa movimentação aqui de três puxadas, mas a gente já chega lá. Tivemos uma boa barra um, mas aqui fica baixo na lateralidade, né, pessoal? Aqui eu ainda acabei fazendo uma compra nos 5 minutos, esperando que o mercado, né, pudesse vir, né, um pouco mais alto aqui nessa movimentação, mas não foi o que aconteceu. Ainda, né, dentro dessa movimentação de baixa, né, depois disso aqui a gente começa a observar que não há correção, né? Eu tenho uma barra um sem que o preço tem uma máxima acima dela. Depois eu tenho uma outra barra sem correção, depois mais uma, depois mais uma. Apesar de uma barra de alta, né, isso daqui ainda pode ser lido como um microcanal fraco. Então a gente chama essa movimentação aqui de H1. Sendo isso daqui uma H1, né, eu tenho uma boa possibilidade
né, de que essa movimentação aqui ela tenha pelo menos, né, duas pernas de baixa, né? Foi isso que a gente falou hoje, foi isso que gerou, né, uma boa venda aqui, né, nessa região, tanto aqui no 5 quanto lá tanto aqui no 15 quanto lá no 5, né? E aí, a princípio, a gente trabalharia, né, a projeção desses alvos. O primeiro alvo dessa movimentação aqui falamos, né, que ele é boa probabilidade. Por que boa probabilidade, pessoal? Porque se você voltar e fizer backtest de rompimento de pivô, esse daqui você vai perceber que ele é o mais alcançado, né? Em pouco mais de 80% das vezes esse alvo aqui ele é atingido, então ele é um alvo de boa probabilidade. Já o segundo alvo, né, essa probabilidade já cai um pouco. E o terceiro alvo, essa probabilidade cai bastante, né? Ela cai para pouco mais, pouco menos, né, de 40%. Então, os dias que tem esse rompimento aqui, essa movimentação de terceiro alvo, ela ocorre bem menos. Então, não dá para a gente contar tanto com essa movimentação. Então, bons trades aqui no 15 minutos, né, falando sobre a ideia de melhores trades. Aqui a gente estava avaliando, né, esse rompimento aqui pelo 15 minutos, porque lá nos 5 minutos eram mais de 50 barras. Aqui foi o primeiro fechamento abaixo, né, do fundo duplo, né, anterior, ou seja, todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, isso aqui poderia, né, gerar mais lateralidade, podia inclusive pagar aqueles alvos acima que a gente havia projetado também. Não foi o que aconteceu, tem barra de rompimento, tem uma H1, essa H1 falhou, né, na própria barra, a melhor falha que tem, né, porque ela é mais rápida, e isso daqui deixou a premissa de duas pernas de baixo. Então aqui a gente pôde iniciar uma venda, a venda iniciada foi buscando a princípio uma parcial no primeiro alvo, e depois, né, uma saída aqui no segundo alvo. Isso, né, porque o preço estava construindo, né, a ideia do gap de média lá dos 60 minutos. Então aqui deixou um primeiro alvo e aqui deixou um segundo alvo. O segundo alvo estava também, né, numa região de POC anterior. Por isso aqui eu acabei realizando lucro. Para quem estava depois, né, teve uma possibilidade de venda aqui, né, num retorno à média de 9, mas aqui no 15 minutos, né, a melhor entrada seria aqui a própria falha de H1. Por quê? Porque ela tinha premissa de duas pernas de baixa. A primeira perna de baixo, ela se conclui quando ocorre a primeira correção. Então aqui a gente teve uma entrada de H2. A própria H2, pessoal, ela também fechou levemente abaixo, né, da mínima da barra anterior. Fica mais difícil de ver, né? Deixa eu só ver se eu consigo dar um pouco de zoom aqui. Acaba sendo melhor se eu tirar aqui a marcação e só apontar aqui para vocês, né? Mas você consegue ver que ele fecha levemente abaixo aqui, ó, tá vendo? Da mínima da barra anterior. E ele vem acima. Então aqui acaba sendo uma entrada de H2 que falhou também. É dentro daquele racional que a gente conversou hoje pela manhã, né? De que um dos lados acaba ficando armadilhado. Por isso ele acaba não comprando tão cedo novamente. E aí depois aqui você volta a ter um novo microcanal. E aqui eu expresso a mesma fala que eu fiz para vocês hoje pela manhã, né? Quando a gente tem de novo, né, quatro fechamentos, né, sem que retome máximo, ou seja, não é característica de uma lateralidade, não é característica de que os comprados estão participando. De repente acontece uma H1, essa H1, né, ela acaba tendo, né, mais uma vez, um potencial, né, de ter uma continuidade, né, de uma premissa. Então, toda vez que você conta barras, né, a gente conta barras, né, buscando algumas premissas de trabalho, porque isso deixa o nosso trabalho um pouco mais fácil. E aí aqui, né, mais uma vez, quando esse fechamento aqui acabou sendo aqui abaixo, né, um pouco depois, né, já de meio-dia, quando esse fechamento aqui faz ele aqui abaixo, né, vejam que dentro dos 15 minutos teve pelo menos duas boas premissas ali de continuidade, três, né, no caso, né, aí quando ele fecha aqui abaixo, eu tenho de novo a premissa de mais duas pernas, e o preço veio trazendo a construção, né, de premissas. Então aqui ficou perna 1 e perna 2, né, a partir do momento que ele fez uma nova mínima após correção, tá? Então ainda dentro do 15 minutos, né, teve essas possibilidades. Essa linha, pessoal, aqui, isso aqui eu vou desmarcar, que isso aqui é do 60, isso aqui também posso desmarcar. Essa linha que vocês estão vendo pontilhada, né, ela é o, aqui no 60 minutos, a H1, né? A gente conhece esse setup aqui, mas deixei ele aqui para a gente conversar, né, sobre bons trades. Então, se isso daqui foi uma H1, Luciano, então quer dizer que a H1 aconteceu quando o preço chegou bem aqui, né? Só retomando mais uma leitura que a gente fez no dia de hoje, ó. O que eu falei para vocês, né? Que sempre que você tem quatro fechamentos sem correção, né, você tem basicamente, né, o preço trabalhando, né, e fazendo aqui uma movimentação, né, de um microcanal. Então você tem quatro fechamentos aqui, você tem uma primeira correção aqui que você vai chamar ela de H1. Quando o preço perder mínima e retomar máxima, você vai chamar, né, essa movimentação aqui de H2. Quando o preço perder mínima e retomar máxima, você vai chamar isso aqui de H3. H3 e H4, né? H3 é uma wedge, H4, né, que no caso seria, né, perder o mínimo e retomou máxima aqui,
né, seria uma wedge com fundo duplo. Dentro dessa lógica, né, a gente já falou que vender, por exemplo, já depois que você tem H3 ou depois que você tem H4, muitas vezes você acaba assistindo a correções maiores. Ele acabou trazendo essa correção até a 20. Depois disso daqui, nessa correção até a 20, ó, vocês veem que não tem mais correções, né, de baixa, né, ou seja, os vendidos já não estão mais tão atuantes igual eles estavam aqui, ó, nessa fase aqui. Era mínima, né, vindo abaixo de mínima em tempo integral, né, em todas as barras. Aqui já não, né? Não tem mínima vindo abaixo de mínima de barra. Quando tem, aqui passa a ser uma L1, essa L1 ainda foi retomada para uma movimentaçãozinha de alta. Nos 5 minutos, pessoal, a mesma ideia, né? A mesma leitura. Aqui ficou um pouco mais complexo, né? Deixa eu só marcar aqui o fundo duplo aqui para vocês. Deixa eu só marcar aqui. Ó, aqui a gente tem o fundo duplo. Por que não venderia, né, tão baixo aqui? Ó? Porque a gente olha para essa movimentação aqui do dia anterior e a gente vê que o preço está dentro de um range, está dentro de um quadrado. E aí a barra 1 dos 5 minutos, apesar de fechar como uma boa barra, ela acaba ficando baixo, né, na lateralidade, né? Você fica com muito pouco espaço. Aqui eu acabei fazendo uma compra. Acabei comprando, né, esse fechamento, buscando o quê? Um retorno, né? A média, quem sabe aqui o 61,8, né? Quem sabe até mesmo, né, o fechamento aqui desse gap que ficaria aberto. Então aqui seria, né, uma boa possibilidade para uma movimentação de compra. Por quê? Porque eu estava entrando baixo na lateralidade em uma barra de rompimento que não teve continuidade. Então, estou comprando acima de uma boa barra de alta. O mercado voltou, né? Eu acabei saindo desse trade aqui com 5 pontos e a minha ideia era comprar baixo de novo. Por quê? Porque eu queria ver ou o rompimento desse fundo, né? Rompimento e continuidade, ou, né, que esse preço poderia trazer os compradores a uma correção um pouco maior. Quem sabe até mesmo uma reversão, né? Porque lá no gráfico diário a gente falou que na hora que o preço veio abaixo dessa mínima, né, a gente deixou uma linha pontilhada lá, foi uma L1. E foi a primeira L1, né, de 13 barras de alta, né? Ou seja, foi a primeira correção que teve em 13 barras. E muitas vezes essa primeira correção é comprada. Mais vezes, inclusive, essa correção é comprada. Tá? Mas não foi o que tivemos hoje, né? Acabou tendo uma excelente movimentação de baixa. E aí aqui, né, eu acabei comprando mais uma vez a H3, né, pessoal? Acabei comprando aqui, ó, mais uma vez. Por quê? Porque aqui eu tinha um H1, bom impulso de baixo, o H1 não teve boa retomada. Depois, né, aqui tivemos uma H2 bem discreta, né, que é esse topinho aqui que o preço fez, né, levemente acima da barra. Depois ele perdeu o mínimo novamente, aqui quando ele volta a subir ele tinha uma H3. Aqui fazia sentido comprar pensando numa correção um pouco maior, quem sabe uma correção de duas pernas, né, vir aqui acima da 20, mas não tivemos isso. E aí aqui eu acabei dobrando e virando a mão, né? Quando o preço fez essa outside, ele veio acima da barra, voltou e veio abaixo da barra. Então aqui, né, acabou sendo a possibilidade de uma outside buy. Aqui o preço ainda andou um pouco, então aqui eu estopei, né, a compra e acabei virando a mão, né, na venda por duas vezes, buscando o que? A projeção, né, dessa movimentação aqui como boa probabilidade. Quando essa barra fechou, né, aí a gente ficou mais tranquilo dentro de uma boa probabilidade que o preço pagaria pelo menos o primeiro alvo, né? E quem sabe posteriormente o segundo alvo. Ele pagou muito mais do que isso, né, pessoal? Acabou pagando bem mais. Acabou pagando aqui, ó, o primeiro alvo, acabou pagando aqui, né, o segundo alvo dessa movimentação. O terceiro alvo dessa movimentação ficou aqui, né, bem mais afastado. Depois do terceiro alvo, né, ele ainda andou bem mais, né? Não é muito comum a gente ver isso. Passou o terceiro alvo, pessoal, você pode ir projetando, né, os outros pivôs, né, que vão ficando aqui dentro da movimentação do preço. Aqui tem um pivô, você pode trabalhar a projeção desse pivô, né? Rompeu, você pode trabalhar a projeção desse pivô. Você vai vendo que o preço vai chegando, né, a condição, né, de alguns alvos. Ó. Se você observa, primeiro, segundo, terceiro alvo desse pivô, ele encontrou uma pausa. Né? Se você desloca esse fibo para cá, você vai observar, né, que ele também, né, acaba pagando a projeção de 100% da lateralidade e não mais do que isso, tá? Mas aí, ainda dentro aqui dos 5 minutos, né, a gente repete a mesma ideia, né, de que bons trades normalmente saem, né, da média móvel de 9, né, barras com gatilho a favor da média móvel de 9. Então aqui eu tive uma outside, uma falha de H3, tem premissa de duas pernas de baixo. A perna 1 iniciou a correção, perna 2 na hora que ele faz uma nova mínima. Nova mínima, perdeu máxima de novo, né? Teve uma nova correção, então aqui foi o final da perna 1, aqui foi o final da perna 2. Depois ele faz mais uma terceira perna aqui. Então ele acaba tendo aqui uma movimentação, né, de 3 puxadas. Aí gerou uma pequena lateralidade, retorno até a média móvel de 20. Como eu falei, né, pessoal, quando a gente tem premissa, a gente tem mais probabilidade. E às vezes você consegue encaixar a premissa, seja no 5, seja do 15, às vezes até mesmo do 60. Mas
Aqui acaba sendo o primeiro retorno na média móvel de 20, né? Vejam aquelas regras, né, que a gente estudou. Primeiro retorno na média móvel de 20. Depois, um novo retorno na média móvel de 20. Depois, um outro retorno na média móvel de 20, só que dessa vez com o fechamento da barra acima da média móvel de 20. Depois disso daqui, né, depois de atingir o alvo dessa pequena lateralidade, o preço finalmente vem aqui construir o gap de média. Gap de média, né, é um setup de venda, né, como a gente sabe. Então ele tem uma venda, né, de L1, então, que seria uma venda aqui para algum tipo de teste da mínima da lateralidade. Por hora o teste da mínima foi um fundo mais alto, tá? Então a gente tem aqui, né, um setup de venda de L1, depois um setup de venda de L2. Né? Veja que se você vendesse dentro da metodologia, né, você teria as duas vendas, você ficaria com preço médio bem aqui e você pegaria sim ainda algum lucro, né? Não chegou, né, a retomar a tendência, nem mesmo retomar a mínima, tá? Lembrando, né, que essa linha pontilhada aqui, ó, é a ativação da H1 do gap de média lá dos 60 minutos, tá bom? Então, aqui, né, depois disso daqui, na verdade, fazia sentido, né? Se tivesse mais tempo, claro, se fosse uma movimentação um pouco mais ampla, podia, né? Pelo horário, seria interessante ainda essa compra aqui, ó, né? Por esse gatilho aqui, tá? Porque você tem o gap de média aqui do 5, né? O gap de média ele pode gerar lateralidade. Então a ideia é que ele faça um teste da mínima da tendência, algum tipo, né? No caso aqui foi mais alto, e depois que ele retome. E aí aqui nessa compra você teria espaço pelo menos até aqui, quem sabe até mesmo uma projeção de alvo para cima, beleza? Mas quanto a alvos, né, e mais ideias, a gente conversa amanhã pela manhã. Um pouco mais sobre possibilidades, né, e direção ali que a gente pode estar estudando para a movimentação do dia. Mas, né, os melhores trades acabaram ficando, né, dentro daquilo que a gente repete, né? De barras, né, de gatilho saindo da 9, barras de gatilho saindo da 20, né? São setups comuns, né, que funcionam bastante, né, que tem uma boa funcionalidade. Se você não ficou buscando por compra, né, dentro dessa movimentação aqui, provavelmente você se deu bem, né, tá? Então, barras vermelhas, atue a favor da venda, né, afinal de contas você está numa estrutura de baixo. É, barras azuis, né, só quando tiver um certo contexto. Aqui mudou um pouco a estrutura, né, então nessa segunda movimentação aqui você já poderia, né, beleza? Pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida, mandem aí. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.